vai produzir na economia e a quantidade de pessoas que estão desempregadas. O americano lá, o Donald Trump, parece que já não assinou um documento e deixou um monte de gente já sem dinheiro e vai ter uma confusão. Então, assim, as coisas já começam por aí. Ansiedade com relação ao futuro e o pragmatismo da manutenção. A corrida desenfreada é pelo dinheiro e também pelo trabalho. É uma característica principal de Mercúrio. Mercúrio rege o dinheiro e o trabalho, né? E nós temos aí, já começando 2021, o auxílio foi retirado e as pessoas já estão ansiosas pensando: e agora o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? Mercúrio, entendeu? Bom, também tem o desgaste emocional que isso causa. Então eu estou falando das coisas mais, assim, menos... assim, eu vou falar de coisas auspiciosas já, tá, pessoal? Então, como isso gera um estresse, né, no sistema neurológico, porque gera preocupação e ansiedade, então isso também vai ficar mais proeminente casos de depressão. Então, aqueles que quiserem se protegerem desses efeitos coletivos, porque como nós estamos num campo, é dito que para você vencer o inimigo, a melhor maneira é conhecer o campo do inimigo, conhecer como o inimigo funciona, como ele trabalha. Então, para a gente poder conviver com o ano de 2021, que ele vai ser um ano muito bom do ponto de vista das descobertas, do aprendizado, da rapidez como nós vamos resolver os problemas. É um ano de muita inteligência. Mercúrio rege a inteligência. Então, as pessoas vão encontrar muitas soluções inteligentes para problemas. Esse ano vai aparecer, se começarem a observar durante o ano, vai aparecer muitas soluções que pareciam que estavam assim, tipo, na cara, mas ninguém via. Não é? Quando entra Mercúrio, ele rege a inteligência. Então as pessoas ficam mais inteligentes para solucionar problemas. Então, apesar de que vai ter esses efeitos coletivos, também vai aparecer muitas soluções fantásticas que vão resolver problemas assim de muito tempo que estavam acumulados aí e que agora vai sair, entendeu? Nesse ano vai começar assim, inclusive individualmente também. Você vai perceber que principalmente aqueles que cultivam, não o cuidado consigo mesmo, com o conhecimento, vão ficar com a inteligência mais refinada, mais antenada, mais ligada, mais conectada. Vai ficar mais quântica, nesse sentido, literalmente falando. Vai ficar mais rápida. Então vai conseguir entender melhor as coisas, vai conseguir perceber melhor as coisas e vai conseguir encontrar soluções mais rápidas para aqueles problemas que estão aí acumulados durante muito tempo, tá? Então, é uma das características de favor que o ano predomina. Então, o valor científico vai estar predominante, a procura pelo trabalho, as preocupações com relação, sempre teve esse tipo de preocupação, mas agora isso fica meio que uma obsessão. Esse ano vai virar meio só vai se falar nisso, só vai se preocupar com isso. Então, por isso que vai aparecer também muitos outros tipos de trabalhos. Vai ter assim uma explosão de variedades de trabalhos diferentes, né? Vai aparecer muitas formas de trabalhos diferentes, que é uma das características do planeta Mercúrio. Então ele fica descobrindo várias maneiras de fazer várias coisas simultâneas, então vai ter uma variedade maior de possibilidades. Agora, aqueles que quiserem se precaverem dos efeitos colaterais do ano de 2021, eles devem buscar aprender, principalmente, técnicas de autocontrole mental, controle emocional. Porque o inconsciente coletivo vai estar sobrecarregado do terrorismo produzido pelo medo do futuro. E como nós estamos interagindo com o campo, nossas mentes estão ligadas no mesmo roteador, digamos assim, no mesmo provedor. Então, os downloads que são
as propostas que são feitas coletivamente vão ser assimiladas pelo grupo, tá certo? Então, mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha preocupação, vamos supor que você tem uma aposentadoria vitalícia, já tá tudo bem, ok, eu tenho um trabalho, tal, mesmo que você não tenha problemas técnicos em relação a isso, o que vai acontecer? A mente vai absorver a ansiedade do coletivo. Então, para que você possa ter, não é assim, um resguardo, técnicas de respiração, pranayamas, aprender a respirar, ok? Observar jejum às quartas-feiras de carne, não se alimentar de carne, procurar acordar pela manhã no momento em que o sol nasce, principalmente na quarta-feira, que é regido pelo planeta Mercúrio, ou na segunda-feira, que é regido pela Lua, que é a mente, e buscar aprender técnicas de respiração diafragmática, aprender a respirar, reaprender a respirar adequadamente para purificar a mente da ansiedade e do medo do futuro. Respiração é uma coisa simples que se pode aprender a fazer e que funciona muito bem. Tá? Então é só buscar aprender como respirar adequadamente. Então quando vier aquelas ansiedades é só parar e respirar, que isso, a respirar adequadamente, né? Com a técnica certa, isso vai funcionar. É uma das formas de se proteger. Yoga, aprender, né? Buscar, se não puder ir a uma academia, aprender em casa, e assim harmonizar-se com o princípio que é Mercúrio, acalmando ou diminuindo, desacelerando o ritmo de batimentos cardíacos e do sistema neurológico para poder ter saúde física e mental para passar o ano, né, assim, em relação a todos esses eventos que estão acontecendo, tá? E que vão acontecer esse ano. A comunicação, né, vai haver muitos problemas de comunicação, tá? Mercúrio rege a comunicação, só que no trânsitos planetários, o planeta Rahu, ele saiu de Mercúrio e entrou em Touro, ok? Que ele é retrógrado. E Rahu é o eclipse. E Touro rege a casa 2 do zodíaco natural, e a casa 2 é a boca. A casa 3 é Mercúrio, tá? É a garganta. Então, o eclipse está na casa 2. E a casa 2 também significa entrada. É a entrada financeira, né? Tudo que se diz entrada. É a casa 2, entrada financeira. Também é a forma como você se comunica, você se expande. E como o Rahu está nessa posição, ele é o eclipse, existe uma fumaça. O eclipse é a escuridão, quando a escuridão cobre a luz. E a casa 2 significa o desenvolvimento econômico. Então vai haver uma escuridão nessa área. Está todo mundo inseguro, sem saber o que vai acontecer do ponto de vista financeiro. Então existe uma certa ansiedade nesse assunto. O que vai acontecer? Desencontros de comunicação devido à ansiedade produzida pelo medo do futuro, principalmente em relação à produção de trabalho, produção de recursos. Então, nas empresas, nos trabalhos de corporação, vai haver sempre há, né, disputas, né, por posições, truques, malícias de pessoas mal intencionadas, né, enfim. Então esse é um ano em que as pessoas elas vão ficar mais assim, tá? Então, para você se proteger desse tipo de energia, desse tipo de comportamento psicológico das outras pessoas ao seu redor, é muito importante que você tenha algum sistema de segurança pessoal do ponto de vista realmente espiritual mesmo. Então, se cuidar espiritualmente vai ser importante para que você tenha uma certa tranquilidade, uma certa proteção em relação a esse tipo de situação. Mas, principalmente, dar atenção aos pequenos detalhes, tá? Não deixar passar coisas muito assim, detalhes que aparentemente são irrelevantes, não. Observar para ver se aquele detalhe ele não tem um significado maior. Não é entrar na paranoia, mas ficar um pouco mais atento, porque existe muita ansiedade ao redor, e quando existe muita ansiedade e escassez, as pessoas costumam ficar menos, não honestas, é que elas ficam menos honestas, é que elas começam a manifestar uma natureza que estava tipo meio que, né, parado ali,
porém que em situações extremas vem à tona. Então vai aparecer uma série de comportamentos meio desagradáveis por conta da ansiedade que a situação do ano vai gerir, tá? Então é importante ter aí consigo uma prática interna de cuidados pessoais psicológicos através dos sistemas de respiração, yoga, e a sugestão é observar dieta vegetariana para diminuir o fluxo de adrenalina no corpo, porque o ano já vai ser super adrenalina. Então a alimentação carnívora com sangue é adrenalina, né, que vem do processo todo da ansiedade, da morte em si. Então isso acelera ainda mais os mecanismos do sistema neurológico, tá? Então evitar isso daí vai ajudar bastante. Agora, uma coisa extremamente importante, boa, positiva do ano de 2021 é que nós estamos entrando em 2021 com o alinhamento planetário Júpiter-Saturno, ok? Esse alinhamento ele acontece apenas uma vez a cada 800 anos, esse alinhamento específico. E nós estamos saindo de 2020, que é um ano de eclipse, Rahu, e entrando no ano de 2021. Então, se por um lado, que como a gente falei no início, né, o número 5 ele lembra uma conchinha, né? Então as pessoas vão, para que serve uma concha? Para pegar, ok? Então as pessoas vão querer pegar o máximo que puder devido à ansiedade que elas estão em função de todo o processo pelo qual nós estamos passando coletivamente em relação a esse período. Então vai ser uma espécie de, né, salve-se quem puder e tal, pegue o máximo que você puder para garantir o futuro. Então vai ter esses tipos de ansiedade coletiva. Mas não entre nessa vibe, não entre nessa ansiedade, não entre nessa loucura, porque isso vai passar, tá? É um fenômeno transitório, é um fenômeno só desse ano, uma característica desse ano. Isso tende a passar, tá bom? Então não entre nessa vibe, não entre nessa energia, porque vai ser muito desgastante psicologicamente para você, e o resultado ele é irrisório. No final das contas, ele é irrisório, o resultado é irrisório, tá? Então não vale a pena esse investimento nessa linha aí, não perca a sua dignidade moral, a sua integridade pessoal em função disso, porque isso é transitório, tá? É um fenômeno psicológico transitório. Mantenha a sua calma e concentre-se, porque para aqueles que quiserem se tornarem pessoas mais maduras, porque o planeta Mercúrio ele representa o aspecto infantil da nossa personalidade, tá? Lembre-se, ele é o arquétipo de 8 anos. Então é o nosso aspecto infantil. Como o planeta Mercúrio está na pauta esse ano, ao mesmo tempo nós temos o alinhamento de Júpiter com Saturno. Então o que acontece? Júpiter ele significa o conhecimento mais elevado, né? O mestre. Brihaspati significa o mestre. E Saturno significa sabedoria. Saturno ele é lento, né? Ele é pausado. Não sei se vocês conhecem aquela estátua do pensador, né? Que ele fica assim. O pensador ele está ali parado pensando. Então a pessoa que está meditando num assunto, está pensando num assunto de forma prolongada, costuma ficar nessa posição, parado, meditando, pensando naquele assunto. Então isso é Saturno, que é a capacidade de pensar de longo prazo. Então nós vamos ter o alinhamento de Júpiter com Saturno, ok? Então a combinação do mestre com a sabedoria e Mercúrio, correto? Então quando Mercúrio se associa dessa forma, ele adquire as qualidades dessa combinação. Mercúrio é uma criança, e uma criança ela é moldada pelo meio. Se você coloca uma criança num ambiente decadente, é possível que ela assimile aquelas condições. Dependendo do meio em que ela é educada, predominantemente falando, é assim que acontece. O meio interfere no aprendizado e na assimilação da personalidade. É claro que isso não é absoluto, mas de um modo geral o que predomina é isso mesmo, tá? Então, quando o Mercúrio ele se relaciona com fatores superiores, ele fica Buda, iluminado. E quando ele se
relaciona com fatores inferiores, ele fica travesso e dá problemas, entendeu? Nesse ano, ele está associado com o mestre Júpiter e com o sábio Saturno. Então, ele está aprendendo muito, ok? Então, aqueles que quiserem, por exemplo, vamos supor, tirar, e Mercúrio representa estudos, tá? Estudos. Então, aquele que quer, que tem aquela pós-graduação travada, esse ano destrava. Se você focar, destrava. Assim, quiser encontrar, fazer um curso, melhorar o currículo, ou estudar, aprender alguma coisa, aprender a fazer uma coisa nova, esse ano é favorável, porque Mercúrio está associado com Júpiter. Júpiter significa expansão e Mercúrio é inteligência, então ele expande a inteligência. Então você vai aprender, Como Mercúrio ele é o arquétipo de uma criança de 8 anos, então normalmente as pessoas ligadas com Mercúrio têm insegurança. Ah, mas será que eu sei? Mas quando elas vão fazer a coisa, elas descobrem que sabem fazer, né? Então, aqueles que quiserem aprender a fazer coisas novas esse ano, essa combinação planetária, ela é favorável para nos libertar da procrastinação, tá? Mercúrio, o arquétipo dele, sendo infantil, é um procrastinador. Eu, assim, conheço, né, algumas pessoas ligadas a Mercúrio e que elas são procrastinadoras, sim. E individualmente a gente observa no nosso próprio comportamento, né, onde tem aquele predominância de Mercúrio, onde nós procrastinamos. E procrastinar é uma das características inferiores do planeta Mercúrio, que é um efeito colateral dele, a procrastinação. Como Mercúrio está associado com o alinhamento, que é uma fenda no tempo, que é um portal praticamente, que amadurece rapidamente o planeta Mercúrio, é um momento justamente em que ele consegue aprender, que ele consegue evoluir, que ele consegue amadurecer enquanto personalidade. Então, aqueles aspectos da sua personalidade infantis de comportamento, se você desejar superar essa característica e dedicar-se, seja pelo estudo da psicologia analítica, seja através da yoga, seja através da sua busca espiritual, seja através da astrologia, se você, ou da acupuntura, ou da medicina, enfim, da homeopatia, qual for a área, a ferramenta que você utilizar, focando em melhorar aquele aspecto ou destravar aquele assunto, esse ano está favorável. Então é o ano para aproveitar, tá? Porque Mercúrio está assim disposto a aprender. Sabe como aquela criança que não quer fazer o dever de casa, não faz, mas de repente dá um azar lá e ela senta e fala, tudo bem, eu vou fazer, vai. Senta e começa a estudar e começa a fazer direitinho o dever de casa e a mãe fica assim até meio confusa, né? Tipo, para o mundo que eu vou descer, tem alguma coisa errada, mas tá bom que continue assim. É mais ou menos isso o ano de 2021, tá? É o momento em que nós estamos predispostos a parar, olhar atentamente para o que nós estamos fazendo e fazer o nosso dever de casa que ficou acumulado, está procrastinado. Então esse ano destrava. Essa procrastinação toda fica para trás se for aproveitado, tá bem? É um ano muito especial de aprender, de desenvolver conhecimento, é um ano bastante científico, é um ano de futuro, de desenvolvimento, as sementes importantíssimas de desenvolvimento do futuro serão lançadas nesse ano. Para você ver, por exemplo, ó, só para ter uma ideia, agora, né, nós estamos entrando já no ano de 2021, né, praticamente, porque assim, é que nem o dia. Quando o Sol está amanhecendo o dia, embora o Sol não tenha aparecido ainda, já aparece o clarão, certo? E o clarão já meio que já define que o Sol está ali. Então, embora o ano de 2021 não tenha entrado propriamente, mas o clarão de 2021 já se deu, né, aí logo com o alinhamento planetário e também com o anúncio da comunidade científica, né, justamente da vacina, né, que saiu,
Então as coisas destravaram e saiu, né? Tá aí, no nosso caso, o nosso país está um pouco, né, meio atrasado, mas já está aí, já está a solução, né? Já foi. E isso se deu logo na entrada de 2021. Outra coisa, passou o ano todo eclipsado, né? Mas foi o ano que assim, que nunca se foi tão, né, rápido o processo do desenvolvimento, né, de uma vacina, por exemplo, saiu logo aqui no início de 2021. Também outra coisa, uma descoberta super fantástica que eu acho que a humanidade ainda não entendeu o que aconteceu ainda, né? Mas com o tempo vai entender. Até porque é uma coisa muito nova. A China e os alemães anunciaram simultaneamente, praticamente que foi combinado, na mesma semana praticamente, ambos trabalhavam num projeto revolucionário que é a produção de energia a partir de fusão nuclear, um reator que reproduz o mesmo comportamento do Sol e que produz energia numa quantidade absurda, semelhante a um Sol, que é uma espécie de dínamo, produz plasma. Então produz energia numa quantidade que é como se fosse um Sol, realmente, né? Como se fosse um Sol. É um motor que replica o comportamento do Sol e produz calor na mesma intensidade, em alguns casos até mais do que o próprio núcleo do Sol. Isso significa o quê? Energia ilimitada. E o que faz as civilizações se desenvolverem? Energia. O elemento fogo, né? Quando entrou o elemento fogo na operação, a humanidade se desenvolveu bastante, porque começou a cozinhar os alimentos. Se os alimentos cozidos é mais fácil para digerir, o cérebro então teve tempo disponível para especular a realidade, não apenas sobreviver. E esse elemento novo, o fogo, que é o Sol, ele vai assim acelerar exponencialmente os sistemas de desenvolvimento de tecnologias consequentes dessa descoberta. Então, um salto muito importante do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e das soluções para as questões que envolvem energia no planeta. Então, dentro de um tempo, com o desenvolvimento dessa cultura, desse conhecimento, os poluentes, né, aquilo que polui, por exemplo, o planeta, pode desaparecer, o que vai ser uma vantagem muito grande do ponto de vista da qualidade de vida. E isso foi agora, logo no início de 2021. Então, esse motor que foi criado, eles já estavam trabalhando nisso há muito tempo, mas saiu agora, né, em 2021. Isso vai dar, apenas uma semente, né? Mas é uma semente que no futuro vai dar frutos importantes para a humanidade. Então, 2021 é isso. É um ano de conhecimento, no sentido de aprendizagem, no sentido de desenvolver a própria personalidade, amadurecer a própria personalidade. Vai haver muita ansiedade, vai haver muita intriga dentro dos ambientes familiares, dentro dos ambientes de empresas. Então você tem que encontrar uma forma de se proteger, de não entrar nessa vibe, de não entrar nesse clima de desespero coletivo, porque vai ter sim um clima de desespero coletivo. E para que você tenha uma condição de conviver com isso, as orientações são: busque aprender técnicas de yoga em casa mesmo, né, por processo de pranayamas com respiração. Busque grupos de meditação alternativos. Procure uma alimentação que não sobrecarregue, que não seja agressiva para o sistema neurológico. Uma alimentação com sangue, com carne, ela é agressiva, ela acelera o sistema neurológico e isso facilita para que você absorva do inconsciente coletivo esse pânico generalizado, que é o medo que está predominando aí na grande população em relação ao ano de 2021, tá bom? Muito bem, eu vou parar aqui. Eu acho que eu fiz um apanhado geral, né? Mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu também posso responder alguma coisa, tá bom?
Muito bem. Eu então vou finalizar aqui. Gostaria de agradecer a todos que, enfim, deixa eu só verificar se tem alguma mensagem. Não me lembro de ter recebido nenhuma mensagem. Se a Lila Nanda estiver na sala, se puder me dar uma assistência, senão a gente encerra aqui, tá bom, pessoal? Muito bem, muito obrigado pela atenção, namastê, que a paz esteja com vocês e estou à disposição, caso vocês queiram falar, alguém queira falar comigo pessoalmente, através do e-mail ou através aqui mesmo do Instagram. A gente pode ver, né, se for necessário algum tipo de atendimento pessoal, eu estaria à disposição, tá bem? Namastê. Boa noite para todos.